Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 26 de março. O Ibovespa apresentou uma forte queda no pregão de hoje, 2,47%, estabelecendo realmente um teto. Já tinha estabelecido esse teto, mas deixou ainda ele mais importante, a região dos 52 mil pontos. Então, para que a gente tenha uma expectativa maior do Ibov e buscar um patamar em torno dos 54 mil pontos, seria importante ter algum pregão fechando acima dessa região de 52 mil pontos e gerando nova máxima no pregão seguinte. Por enquanto, desmontou essa expectativa, a não ser que, como eu já disse, voltar aí para cima da máxima do que no de hoje, que ficou em 55.835, mas por enquanto o caminho mais provável vai sendo que já tem invadido no pregão de hoje a região do suporte, mas invadir ali mais esse patamar aqui um pouco mais abaixo, mais perto ali dos 50.300 a 50 mil pontos ou 49.900 pontos. Então, uma faixa antiga de resistência, suporte, que pode novamente funcionar aqui como suporte para o Ibovespa. Olhando para a PETR4, no pregão de hoje apresentou queda expressiva de 4,98%, fechou abaixo do gap de 9,45 e também do suporte do gap 9,45 e também do suporte do gap pelo intraday em 9,39. Enfim, um sinal realmente negativo para iniciar um movimento de baixa, o que traz a possibilidade de se trabalhar mais, no meu entender, para venda para day trade, em topos, possíveis topos aí no gráfico de 15 minutos, após movimentos um pouco mais claros de alta. Então essa seria a alternativa na Petro, e para buscar alguma compra de fundo no gráfico diário teria que acontecer uma movimentação um pouco maior, não no sentido de forte para baixo, mas maior aqui no tempo, para dar indício de enfraquecimento desse início mais forte de movimento de queda na PETR4 após ter conseguido fechar acima da resistência dos 9,80 e ter voltado para baixo, mas já tinha mencionado que estava um movimento mais prolongado para cima, não via possibilidade de compra. Então, enfim, essa seria a alternativa aí, no meu entender, para se trabalhar em cima de PETR4 nesse momento, um pouco mais para day trade. Vale 5 no pregão de hoje, sinal bem negativo, porque fechou não só em queda de 3,47%, como também a ação que tinha vindo para cima dos R$17, tinha quebrado ali um topo descendente no G60, ela, em vez de trabalhar acima do 17,09, que é o que eu mencionei, que comprar, não estaria pensando em compra na Vale, a não ser que seja day trade acima do 17,09. Ela não conseguiu superar a máxima do pregão anterior e, pior, voltou para baixo desses fundos anteriores, voltou para baixo dessa região, que eu já tinha mencionado em análise passada, não na última videoanálise, mas análises anteriores, que o ideal seria para a venda trabalhar abaixo desse patamar aqui que ela tinha estabelecido como suporte, a região em torno de 16,60. Então, day trade na ponta vendedora também, enquanto não voltar principalmente mais forte para cima dos 16,75, respeitando a região 16,75, seria mais para buscar venda através de topos aí no gráfico de 15 minutos para o próximo pregão. Se é o 3 não, BVMF3. Olhando para a ponta compradora, alguns ativos que eu tinha mencionado na última análise nem abortaram essa possibilidade, eu vou até mencionar de um deles. Mas olhando ainda para os próximos pregões, a BVMF3 está em tendência de alta, hoje gerou um candle ainda de alta, enquanto o Ibov caiu, a BVMF subiu 2,58%, está dentro do movimento de correção, fez aqui um engolfo de alta, a correção deixou um pouco a desejar, a entrada fica deixa a desejar no sentido de, a entrada fica muito próxima, na realidade se a gente coloca aqui esse percentual do ponto de entrada aqui para cá, seria 4,21%, e olhando aqui para baixo, se a gente coloca para a mínima, seria 4,38%. Então, para cá, para o topo, já tem que andar mais do que uma vez o risco da operação para que ela, vamos dizer assim, traga pelo menos um 1 para 1 na relação risco-ganho. Então, o mais interessante seria uma compra com stop no meio do caminho mesmo. Assim, se for para uma compra em 11,14, com stop não aqui abaixo dessa mínima, um stop aqui mais na região aqui em torno de 10,90 ou 10,89, algo nesse sentido, em cima de BVMF3, ou aguardar alguma sinalização, se abre caindo, abriu caindo e aí gerou alguma reversão dessa hora de pregão, aí traz uma chance de ter um stop abaixo da mínima do próximo pregão.
TAE11, Taesa também ativo em tendência de alta, gerou um movimento bom de subida, vem fazendo aqui um movimento corretivo. O Kendo também ficou grande para se posicionar para entrar comprando a superação dos 21,49, com stop abaixo da mínima desse pregão. Trabalhando dessa forma, teria que usar a relação risco-ganho de 1 para 1 mesmo. E a outra alternativa seria comprar nessa superação e trabalhar com stop aqui abaixo desse recuo do G60, abaixo dos, um pouco para baixo aí dos R$ 21,13. Seria outra alternativa de entrada a favor da tendência de alta aí de curto prazo na TAE11. CL3 está em tendência de alta, vem também trabalhando numa correção. É um movimento mais prolongado no gráfico semanal, que conseguiu ali fechar acima de um topo anterior. E essa semana vem fazendo um recuo em 2,77%. Se essa ação gerar algum sinal de força aí no próximo pregão para vir para superar esses 45,71, seria também uma alternativa de compra ainda a favor da tendência de curto prazo. BBDC4 que eu mencionei para uma possível entrada no pregão de hoje, que se ela conseguir superar a máxima de ontem, abortou praticamente no início, já veio aqui para baixo e fechou mal aqui para baixo. Os bancos fecharam muito mal, BBAS, Itube 4, mas de qualquer forma desmontou, no meu entender, uma possibilidade de entrar aqui pelo diário na superação da máxima desse candle, a não ser que amanhã seja uma reversão completa aí após uma primeira hora de pregão muito forte, já abrindo com gap aqui para cima. Fora isso, o mais provável seria caminhar um pouquinho mais para baixo, mas também dependendo da forma como ela caminhar aqui para baixo, o foco seria até buscar uma possibilidade de compra pelo intraday, para tentar pegar um movimento de subida do G60, dependendo desse movimento de subida do G60, avaliando ali um ponto de resistência que seria em torno dos R$ 36,00. Aí, chegando nesse nível, a gente avaliaria na continuidade ou não da posição comprada, uma possível compra em cima de BBDC4 ou mesmo Itube 4, enfim, ativos que estão com um gráfico um pouco parecido. HGTX3 está em tendência aqui, vinha em tendência de baixa, aí fez esse último movimento de baixa e depois disso travou, não conseguiu estabelecer necessariamente uma tendência de alta visível, até ameaçou no pregão passado, mas aí hoje reverteu completamente, proporcionando um topo aqui no gráfico diário. Então o ativo que ficou mais para montar aqui um movimento de baixa, caminhando para o suporte imediato na faixa 16,46 e depois disso na faixa de R$ 16,13 e R$ 15,87 são os próximos suportes para essa ação. Lembrando que a tendência de médio prazo, também ali no gráfico semanal, é de baixa. E por último, CSAN3, a Cosan, que é uma posição que a gente está comprado, voltou para baixo dos 28,50, mas conseguiu, terminou o pregão fechando aí um pouquinho acima dos 28,50. Justamente aí o preço de entrada 28,51. Agora, o fato principal é que não seria mais interessante ela vir para baixo da mínima do pregão de hoje. Já seria algo negativo, já ter voltado aqui para baixo, aí no finalzinho conseguiu voltar para cima dos 28,52, se abrir caindo e já perder essa mínima aqui de hoje, seria até um ponto de possível saída da posição comprada, porque começaria a dar indícios de anular esse rompimento aqui, esse bom rompimento que ela fez, fechou uma vez acima, já não conseguiu fechar mais acima desse topo aqui em 28,67. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.